Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é preso em Brasília por determinação do juiz Sérgio Moro. Deputados se reúnem em comissão geral para discutir os desafios da agricultura familiar. E esta edição destaca também: a prisão do ex-presidente da Câmara repercute entre deputados governistas e de oposição. E no terceiro capítulo da série sobre a reforma do ensino médio, você vai ver que uma das propostas do governo é incentivar o ensino profissionalizante. Em Brasília, 8h04, o Jornal da Câmara começa agora. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso hoje em Brasília por determinação do juiz Sérgio Moro. Na decisão, o juiz afirma que o poder de Cunha para obstruir a Lava Jato não se esvaziou. A prisão é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Eduardo Cunha é acusado de receber propina num contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Aqui na Câmara, Eduardo Cunha teve o mandato cassado em setembro por mentir na CPI da Petrobras sobre possuir contas bancárias no exterior. Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, foi citado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Por iniciativa própria, ele declarou à CPI da Petrobras que não possuía contas no exterior. E foi essa negativa que resultou na abertura de processo contra ele no Conselho de Ética. Foi o processo mais longo da história da Câmara, durou 11 meses. Durante as investigações do Conselho, Eduardo Cunha foi afastado do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal, por tentativa de obstrução da Justiça. Segundo o STF, ele estaria intimidando adversários e testemunhas e atrapalhando o andamento dos trabalhos do Conselho de Ética. Por pressão de aliados e cada vez mais isolado, Eduardo Cunha decidiu renunciar à presidência da Câmara em julho. No dia 12 de setembro, o parecer do Conselho de Ética, que recomendava a cassação do mandato dele, foi votado no plenário da Câmara. Por 450 votos a 10, os deputados decidiram cassar o mandato de Cunha. Sem foro privilegiado, o inquérito que corria no Supremo Tribunal Federal no âmbito da Lava Jato foi encaminhado ao juiz Sérgio Moro, que determinou a prisão preventiva do ex-deputado. Por meio de nota nas redes sociais, Eduardo Cunha disse que os advogados dele vão tomar as medidas cabíveis para enfrentar, abre aspas, essa absurda decisão, fecha aspas. Cunha afirmou que no pedido de prisão preventiva, o juiz Sérgio Moro utilizou argumentos que constavam de uma ação já extinta pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado disse ainda que a Justiça de Curitiba não é competente para deliberar sobre inquéritos que não estão sob sua jurisdição. E a prisão do ex-presidente da Câmara repercutiu entre parlamentares de diversas legendas hoje no Salão Verde e no plenário. Dizer que a rede se orgulha de ter, junto com o PSOL, feito a representação pela cassação do ex-deputado Eduardo Cunha. Cassação essa que, se não tivesse sido decidida pela Câmara, talvez não tivesse permitido a prisão que hoje ocorreu. Modesta parte. Eu fui o primeiro parlamentar que fiz oposição a Eduardo Cunha quando ele tinha 400 aliados nessa casa. Modesta parte, eu fui o primeiro parlamentar que disse nessa casa que Eduardo Cunha ia preso. O Conselho fez o trabalho que trouxe a esse plenário o relatório pela cassação. E naquele momento eu dizia que a cassação do senhor Eduardo Cunha não era a maior punição que ele sofreria. A sua maior punição seria a prisão, que não cabia a nós, e sim ao Poder Judiciário. E isso aconteceu através do juiz Sérgio Moro. Hoje, todos nós sabemos que foi preso o ex-deputado, ex-presidente dessa casa, Eduardo Cunha. Líder Embaçaí, eu acho que não é momento para ninguém comemorar. Ninguém comemora a prisão. Ninguém fica feliz com a prisão de um ex-parlamentar. Na verdade, a gente gostaria que todos que um dia ocupassem uma cadeira nessa casa tivessem uma vinda limpa e nunca passassem por investigações. Qualquer ser humano que passa um constrangimento desse, ainda mais ele, que foi o deputado, presidente dessa casa, é lamentável. Eu sinto pena pelo que aconteceu.
Não, eu sinto pena também pelo político, pela classe política que tem agora mais um deputado preso. Isso não é bom para casa, não é bom para os políticos. A Câmara acertou ao cassar o mandato de Eduardo Cunha depois de tantos meses, de tanta chicana, de tanto envolvimento, perseguição que aconteceu nesse período. Então está aí o acerto. Aqui na Câmara, nenhum impacto, né? Porque ele foi presidente da Câmara, tem aqui vários amigos, mas não significa que vai ter um impacto aqui na Câmara. A Câmara vai continuar trabalhando normalmente. É provável que ele faça essa colaboração, já que todas as operações dele tinham um viés de interesse pessoal também, individual, patrimonial, e tudo isso está em risco. Ele, claro, prenuncia uma condenação pesada. Pode querer mitigá-la, diminuí-la com a colaboração. Agora, ela tem que ser plena, tem que ser integral. Esse fato é um fato que mostra que ninguém está acima da lei, ninguém está imune à lei. Eu entendo que terá, sem dúvida nenhuma, repercussões e vamos ver nos próximos momentos, nos próximos dias, essas repercussões. A justiça brasileira existe e nós, cidadãos, temos que cumprir aquilo que a lei determina. Portanto, é um fato que existe no dia da sociedade brasileira. Compreendo que todos nós que viemos acompanhando o dia a dia desse processo, finalizou com a prisão do ex-presidente da casa, portanto a justiça é soberana. Por falta de quórum, não houve votações nesta quarta-feira no plenário da Câmara. Deputados se reuniram em comissão geral nesta quarta-feira para discutir os desafios da agricultura familiar. Um dos temas mais debatidos foi a dificuldade de financiar políticas públicas para o desenvolvimento rural do país. É na agricultura familiar que a maior parte dos trabalhadores do campo tem emprego. Segundo a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, essa atividade mantém 74% da mão de obra no campo ocupada. Esses estabelecimentos também produzem 36% do PIB agrícola. Na comissão geral, realizada no plenário da Câmara, vários segmentos ligados à agricultura familiar disseram temer cortes no orçamento com redução de políticas públicas no campo. A falta de orçamento público para ampliar o atendimento das políticas existentes é um problema, e vou dar alguns exemplos. Apesar de a maior conquista que nós tivemos nos últimos anos ser o PRONAF, e que atualmente temos 30 bilhões disponíveis, ele atende em torno de 1.300.000 famílias. Para universalizar este crédito para toda a agricultura familiar, seriam necessários, no mínimo, 60 bilhões de reais. Os participantes também pediram mais investimentos para a extensão rural, que capacita os pequenos agricultores. Nós precisamos de assistência técnica e extensão rural pública. Eu defendo aqui as empresas públicas de assistência técnica e extensão rural. Eu estou defendendo aqui... Eu defendo aqui a regulamentação da profissão de extensionista rural. Preocupado com o êxodo rural, o deputado Hildo Rocha defendeu políticas que mantenham o jovem no campo. E o que mais provocou a reação da plateia foi a polêmica extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em maio, com o fim do MDA, parte das atribuições da pasta foram transferidas para um novo ministério, o do Desenvolvimento Social e Agrário. Nós temos aqui cobrar deste governo que retome a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que retome com forças políticas públicas que garantem a sustentação da agricultura familiar. O MDA foi criado para fazer os assentamentos. Então, peço, senhor presidente, senhores, a compreensão, para a gente não vir aqui instigar, para a gente não vir aqui falar mal de ontem ou de hoje. Nós estamos aqui numa política construtiva. E aí... eu quero só dizer a vocês, podem fazer. Por gentileza, companheiros. Eu vou pedir para finalizar. Colegas, por gentileza, vamos ouvir a manifestação final do parlamentar. Aqui a verdade. Se querem continuar ouvindo mentiras, um abraço a todos. Para o deputado que pediu a realização da comissão geral, o agricultor familiar está ameaçado por uma reforma da Previdência que pode restringir seus direitos como segurado especial. Foi sábio o Constituinte de 88, que escreveu na Constituição que o trabalhador rural segurado especial precisa ter um tratamento diferenciado,
porque os rurais estão expostos ao clima, ao tempo, ao sol, à chuva, ao frio, ao calor, mas também expostos aos agrotóxicos, que ninguém aplica porque quer, mas aplica por obrigação. Diante de tantos desafios, o deputado Assis do Couto fez um apelo para que o setor se mantenha mobilizado. Vamos voltar a fazer as nossas reuniões sindicais, vamos voltar a acreditar em nós mesmos, vamos voltar a reunir as comunidades de base, vamos voltar a mobilizar o nosso povo, porque senão nós podemos perder 30, 40 anos de conquistas. Em reunião marcada por muita polêmica, uma comissão de deputados e senadores aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que flexibiliza os horários da Voz do Brasil. O deputado José Rocha explicou que a MP agora vai ser analisada aqui na Câmara. Essa flexibilização, ela pode ser das 19, das 20 e das 21, nunca após as 22 horas. Portanto, não vai de maneira nenhuma colocar retransmissão da Voz do Brasil após as 22 horas. Portanto, é uma oportunidade que o ouvinte vai ter para poder escolher a rádio e escolher o horário. E também há uma obrigatoriedade da emissora de anunciar às 19 horas qual o horário que ela vai transmitir, ou às 19, ou às 20, ou às 21, e o ouvinte aí terá a oportunidade de se programar para ouvir a transmissão da Voz do Brasil, que é muito importante para todo o povo brasileiro. Foi instalada nesta quarta-feira a Comissão Mista de Deputados e Senadores que vai discutir a troca de comando da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A troca foi determinada por uma medida provisória editada pelo presidente Michel Temer. A comissão vai ser presidida pelo deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso. O relator é o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele defende que a EBC seja uma emissora pública e não de governo. Antes da medida provisória, o presidente Michel Temer havia sido impedido pelo Supremo Tribunal Federal de substituir o presidente da empresa. O deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, foi eleito nesta quarta-feira presidente da Comissão Especial da Medida Provisória que reforma o ensino médio. Ele disse que acredita em um grande entendimento entre os parlamentares. Isalci lembrou que a Câmara discutiu a reforma por 4 anos e já havia aprovado um texto em comissão especial. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, foi escolhido relator do texto. Ele disse que vai realizar diversas audiências públicas para ouvir interessados no tema, inclusive os estudantes, antes de definir o parecer. E na terceira reportagem da série sobre a reforma do ensino médio, você vai ver que uma das propostas da medida provisória enviada pelo governo ao Congresso é incentivar o ensino profissionalizante. De cada 100 jovens que deveriam estar no ensino médio, 40 não estão. 10 porque estão atrasados ainda no ensino fundamental. 8 estão fora da escola para trabalhar. 10 justificam dificuldade de acesso à escola, mas 12 em cada 100 alegam desinteresse. Se o jovem enxerga para esse ensino médio, olha para esse ensino médio e não consegue ter a perspectiva de alguma coisa na sua vida, ele abandona a escola sim, porque não se conecta com ele, não se conecta com a necessidade dele. Muitos críticos do atual formato argumentam que, apesar do ensino médio ser desenhado para levar o jovem à universidade, apenas 1/6 dos estudantes chegam lá. E como o ensino técnico alcança cerca de 10% dos alunos, a maioria esmagadora dos jovens não passa por nenhuma formação profissional. Para ser mais exato, 3 em cada 4 jovens não aprende uma profissão nem na escola nem na universidade. No Brasil, 17% dos jovens vão para a universidade, mas 83% dos jovens não vão. Seria mais inclusivo se pensar um sistema educacional que permitisse trilhas voltados para isso. Mais de 50% dos jovens de 15 a 17 anos dos países pertencentes ao OCDE, que reúne os 30 países mais ricos, fazem educação profissional
junto com a educação regular. Países como a Áustria são 77% da população, na Finlândia são 70%, no Japão são 70%. A flexibilização do ensino médio permite que os estados ofereçam disciplinas e cursos de acordo com suas características regionais e com suas possibilidades. Também permite fazerem parcerias para oferecer as formações, especialmente as técnicas. A lei ela traz a possibilidade de construção de parcerias que hoje não são possíveis. Por exemplo, o aluno poderá fazer na escola estadual uma parte comum e com uma parceria eventualmente com o Instituto Federal lá dentro do estado, os alunos complementarem a sua carga na parte técnica, por exemplo. Mais um temor é que esse mecanismo sirva para permitir a contratação de grupos privados para atuar no ensino público. Nós vivemos nas eras dos modismos, então poderemos ter como opção para complementar a parte flexível cursos que estão na moda. A medida provisória tem ainda um outro detalhe polêmico: a contratação de professores com notório saber, pessoas cuja experiência profissional credenciaria para ensinar. O notório saber, que é só para a educação técnica e só para a educação profissional, é para casos de extrema exceção. Lá no Amazonas, quando uma empresa quis trazer um grande investimento ao estado sobre um polo naval, a gente foi olhar que os técnicos mais espetaculares que o estado do Amazonas tem, com experiência prática de construção de embarcações, eles não tinham a formação adequada. Muitos deles nem o ensino médio tinham, mas ninguém no Brasil entendia mais do que eles sobre aquele tipo de embarcação. O argumento não convence os professores. É um marceneiro, é um eletricista, às vezes é um advogado, ele não tem a formação necessária para trabalhar na educação. Porque para trabalhar na educação tem que entender de didática, tem que entender de metodologia de ensino daquela área que ele vai trabalhar, ele tem que entender de psicologia da educação e de neurociências. E essa formação, sem essa formação, acontece o que a gente vê hoje, uma educação de má qualidade, porque os professores não são bem formados. Muitos estudantes também desconfiam da reforma. Chegaram a ocupar escolas em várias cidades do país. Eles têm medo de que a diminuição do conteúdo comum, obrigatório para todos os estudantes, aumente a desigualdade. Parlamentares compartilham a preocupação. Por exemplo, como vão ficar os alunos que trabalham? A medida provisória também, ela sequer menciona a questão do jovem e do adulto que está hoje no ensino médio, que precisa trabalhar, que não tem condição de ficar o dia todo na escola. O governo afirma que o modelo atual é muito pior, gerando mais desigualdade. Você oferecer a mesma coisa, igual para todos, não significa dar condições de igualdade. A flexibilidade ela vai trazer muito mais justiça para o aluno no futuro. A gente pode pegar o seguinte, é como se a seleção brasileira de voleibol agora começasse a escalar o seguinte time. A gente pega o Neymar como ponta direita, a gente pega um lutador de jiu-jitsu para ser o levantador da seleção, a gente vai pegar talentos outros e a gente obriga eles a fazer uma coisa que não é o talento deles. Mas como colocar em prática a reforma do ensino médio? Este é o tema da quarta e última reportagem da série que o Jornal da Câmara exibe amanhã. Não perca! A Câmara tem uma comissão específica para analisar os direitos das pessoas com deficiência. O colegiado aprovou 2 projetos que tratam de educação. E é bom ficar de olho nessa discussão, porque ela pode mudar a maneira como seu filho é educado. Maria e Igor, mãe e filho. Ele tem 6 anos e estuda numa escola inclusiva. Para a mãe, a diferença é visível. Na minha opinião... Peraí. Quer participar também? De mães. Oi, meu amor. Isso não mudou só a vida do Igor e da Maria. Mudou também a vida de todos os colegas de sala. A criança que não tem essas necessidades, ela, com certeza, no desenvolvimento dela, ela vai se tornar uma pessoa... com um olhar diferenciado para o próximo. Mas se é bom para todos, por que o ensino inclusivo não é universal? Porque é caro e difícil. Nós temos monitor, nós temos turmas reduzidas, uma sala de recursos, uma professora que auxilia os professores a fazer adequação curricular, mas isso, na prática, ainda é difícil para o professor.
A Câmara discute aí 2 projetos. O primeiro deles obriga a escola a oferecer professores capacitados a trabalhar com inclusão. O outro, não poderá haver cobrança de taxa extra de alunos com deficiência. Se essa taxa for cobrada, terá que ser devolvida em dobro, com multa e juros. Infelizmente, quando nós lidamos com a iniciativa privada, em algumas situações, os pais têm sido constrangidos, e em algumas situações, a um pagamento de uma taxa de um valor maior, justificando que necessita de mais profissional, de alguma alteração na estrutura, e, na verdade, é uma situação de negócio. As 2 propostas já foram aprovadas pela Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, mas ainda precisam passar por outras comissões. Que tal participar dessa discussão? Acesse o site da Câmara. No campo de busca, procure pelos projetos usando os números que aparecem aí na sua tela. A Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção, ouviu nesta quarta-feira a delegada da Polícia Federal, Érica Marena. Ela defendeu o fortalecimento da Polícia Judiciária para que o combate à corrupção no país seja intensificado. A expectativa é que o relatório final da comissão seja votado até meados de novembro. A Lava Jato já realizou 654 buscas e apreensões, 76 prisões preventivas, 92 prisões temporárias e 6 prisões em flagrante. Estes resultados da operação e algumas sugestões ao relatório final foram debatidas na comissão especial que analisa medidas contra a corrupção. A comissão discutiu alguns pontos das medidas, entre eles o polêmico teste de integridade. Além disso, a delegada da Polícia Federal, Érica Marena, considerada a mãe da Operação Lava Jato, veio e sugeriu um maior investimento no trabalho da Polícia Judiciária. Existe uma PEC que tramita aqui no Congresso, a PEC 412 de 2009, que prevê essa autonomia orçamentária, financeira, funcional para a Polícia Federal, que não implica em nenhum momento em independência, em falta de controle. Todos os controles que a polícia sofre serão mantidos, continua sendo vinculado ao Executivo, mas seria da polícia a condição de gerir seus próprios recursos, alocar esses recursos efetivamente no combate à corrupção de uma forma mais adequada. Hoje nós não temos delegacias exclusivas de combate à corrupção, por exemplo. O procurador da República, Bruno Calabric, defendeu durante a audiência pública a aplicação do teste de integridade, que são simulações em que a honestidade do agente público é testada. O teste é aplicado já em diversos países, recomendado por vários organismos internacionais, como o ONU, Banco Mundial, Transparência Internacional. Em outros países é aplicado com bastante sucesso e não existe nesses países a alegação de que viole direitos fundamentais de investigados. Pelo contrário, países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra, Austrália já o aplicam com muito sucesso no combate à criminalidade. O relator das medidas contra a corrupção destacou a importância da proposta feita pela delegada Érica Marena de fortalecer a Polícia Judiciária. A criação de um Conselho Nacional da Polícia Judiciária. Isso é uma ideia nova, ninguém havia formulado isso aqui ainda. Ela vai nos apresentar uma proposta, tentativa de estruturação, porque na medida que nós temos isso no CNJ e temos no Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos o quê? Nós temos um processo de padronização, de especialização de áreas, quer na área do judiciário, quer na área, cada um dentro da sua realidade. Isso talvez pudesse ser muito útil na atualização e na modernização da polícia no Brasil como um todo. Uma polêmica impediu a votação prevista para hoje do relatório ao projeto do governo que aumenta salários para a Polícia Federal e outras categorias do serviço público. Parlamentares e servidores questionaram a emenda do relator, o deputado Laerte Bessa, que incluiu na proposta o aumento salarial também para a Polícia Civil do Distrito Federal. Um pedido de vistas adiou a decisão. A comissão especial que analisa o aumento de salário da Polícia Federal e de outras carreiras enfrenta uma polêmica. O deputado Laerte Bessa, relator da matéria, acatou a emenda que inclui a Polícia Civil do Distrito Federal entre as carreiras beneficiadas. Mas os policiais federais são contra esta emenda porque acreditam que ela pode acabar impedindo a aprovação de todo o projeto de lei. Eles alegam que um deputado federal não pode conceder aumento para a Polícia do Distrito Federal.
Federal, já que isso é tarefa exclusiva do governador do DF. Não tem como nós acreditarmos que vai ser um processo de votação célere se contém esse tipo de vício. Por exemplo, no Senado pode haver algum tipo de questionamento e aí o projeto voltaria para a Câmara para uma nova análise. Então isso aí, na questão temporal, seria prejudicial para aquelas categorias que estão contempladas originalmente no projeto de lei. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal defende que a emenda é constitucional. Ela não tem vício de constitucionalidade porque a emenda ela não está colocando o Congresso Nacional como colocando o que está sendo o reajustado do salário dos policiais civis. Simplesmente ela está dizendo que o reajuste da Polícia Civil, Polícia Federal, que são regidos pela Lei 4878 de 65, que é a mesma legislação da Polícia Civil e da Federal, serão registrados na mesma data. O relator Laerte Bessa afirmou que a emenda corrige uma omissão. O governador do Distrito Federal estaria se recusando a enviar uma mensagem ao Congresso solicitando aumento para a Polícia Civil. Bessa garante que a emenda não fere a Constituição. A emenda foi muito bem posta e analisada pela assessoria da Casa. A assessoria da Casa entendeu que a emenda não é inconstitucional, ela não atrapalha em nada o projeto em si e não tem motivo nenhum para ser recusada. Mesmo porque nós temos aqui na Casa hoje grandes juristas, né, que diante de 32 emendas acatou uma. Aqui não feria a Constituição o seu encaminhamento e ingresso aqui no projeto. Diante do impasse, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, solicitou vista, concedendo mais tempo para os parlamentares analisarem o projeto. A previsão do presidente da comissão, o deputado João Campos, é que a matéria será votada na próxima terça-feira. Muitas entidades prestam assistência às mulheres que sofrem agressões, algumas bancadas pelo poder público, outras por militantes e voluntários. Mas falta uma legislação comum para esse tipo de trabalho no país. E esse é o objetivo de uma proposta de emenda à Constituição que inclui o amparo às mulheres vítimas de violência. Veja o que pode mudar com a aprovação dessa proposta. A cada 4 minutos, uma mulher dá entrada em uma unidade do SUS por ter sido vítima de agressão doméstica, segundo dados do Mapa da Violência. Essa ex-auxiliar administrativa sofreu por 19 anos agressões físicas e psicológicas. Ele começava com as agressões, aí eu ficava nervosa, ia discutir com ele, aí começavam os empurrões. Teve uma vez que ele me deu um tapa, né, no rosto. Murros, né? Mais ou menos esse tipo de agressão. Ela nunca denunciou o ex-marido porque tinha medo. Nunca tive coragem de chamar a polícia para ele, nem de denunciá-lo. Meu filho mais velho, que na época ele tinha entre 13 e 14 anos, aí ele que foi chamar a polícia pro pai dele. Nesse momento, através disso, ele foi preso. Nos últimos 2 anos, ela está recebendo ajuda na ONG Coletivo da cidade. Lá, ela tem apoio para retomar sua vida. A assistente social Ana Paula conta como é feito o trabalho. Grande parte delas sofre violência doméstica. A gente criou um grupo de mulheres, que não é um grupo terapêutico, é um grupo de fortalecimento de vínculos também. Primeiramente, a escuta qualificada, né? Entender o sofrimento que essa mulher passa, se identificar, compartilhar com o grupo no sentido dela entender que ela não é sozinha e que não é culpa dela essa violência. E a partir daí a gente faz encaminhamentos ou ao CREAS ou à Casa da Mulher Brasileira. Já fazemos logo um encaminhamento também ao psicólogo e buscamos fazer com que essa mulher tenha um fortalecimento de sua autoestima, retome a sua vontade de viver. Esse tipo de apoio pode se tornar um direito da mulher previsto na Constituição. Está em análise aqui na Câmara uma proposta que prevê incluir o amparo a mulheres vítimas de violência entre os objetivos da política de assistência social. Com isso, essas mulheres vão poder entrar na Justiça e exigir esse atendimento. A partir do reconhecimento pela Constituição, o Estado, seja no município, no Estado ou na União,
tem a obrigação de prover os meios, sejam financeiros, sejam técnicos, sejam administrativos. O Sistema Único de Assistência Social precisa dispor de todos os meios, de todas as condições, plenas condições, para que esse direito esteja assegurado no momento exato em que essa mulher procura o serviço público para esse atendimento. A ex-auxiliar administrativa acredita que a medida vai ajudar as mulheres vítimas de agressões a tentar retomar a vida, como ela está fazendo. Eu acho que pode melhorar, assim, uns 100%, porque quando a mulher se sente apoiada, ela consegue visualizar a situação que ela está, ela consegue entender que ela não merece ser tratada desse jeito, e ela vai entender que ela é um ser humano e ela tem possibilidades de conseguir o que ela quer. Durante muito tempo, os meus sonhos foram ficando para trás. Eu vivia só para ele e para os filhos. Hoje não, hoje eu vivo mais para mim, eu estou mais empenhada em continuar meus estudos, estou fazendo cursos. E meus sonhos nunca vão se acabar, eu vou sempre tentar conseguir realizá-los. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.